Começa quieto. Ninguém percebe. Nem você. Você tem 7, 8 anos e tá olhando para a cara de um dos seus pais, quebrado, pode ser vício, pode ser grito, pode ser alguém afundado em tristeza, depressão, ausência, pode ser só aquele olhar vazio de quem tá ali, mas não está. E sem ninguém te explicar nada, algo muito antigo clica na tua cabeça de criança. Se eu não segurar tudo, ninguém vai segurar. É assim que uma criança some. Não some do mundo, some de dentro. Ela sorri mais, chora menos, aprende a ler o humor dos outros antes de abrir a boca. Vira o termômetro emocional da casa. Vira adulto muito antes da hora. E o mundo aplaude. Nossa, como ele é maduro, responsável, forte. Só que ninguém pergunta, a que custo? Esse é o luto invisível de quem teve que crescer rápido demais. E hoje a gente vai entrar dentro da cabeça desse moleque, porque isso não some com a idade, não. Isso te molda, te acompanha nos relacionamentos, no trabalho, na forma como você enxerga seu próprio valor. E se você não entender o que aconteceu, vai passar a vida adulta repetindo os mesmos padrões de sobrevivência que um dia te salvaram, mas que hoje estão acabando com você devagar. Vamos começar pelo que realmente rolou ali. Quando uma criança é obrigada a cuidar emocionalmente de adulto, em vez de ser cuidada por ele, isso tem nome bonito na psicologia. Parentificação. Na prática, é o quê? É quando o filho vira terapeuta, vira amigo, vira pai da mãe, mãe do pai, juiz de briga, pacificador. Você virou o que tomava partido, separava a discussão, acalmava, cobria buraco, vira o homem da casa ou o apoio da mamãe com 8, 10, 12 anos. Isso não é só pesado. Isso muda teu cérebro. Porque quando uma criança é colocada o tempo todo para segurar o emocional dos outros, acontece uma parada chamada hipervigilância. Você começa a viver sempre em estado de alerta. Você passa a ler expressão facial, tom de voz, silêncio, como se fosse radar. Você anda em cima de ovo. Você mede cada palavra antes de falar. Você aprende que amor é um tipo de negociação. Se eu dar paz, talvez eu ganhe segurança. Se eu não incomodar, talvez não apanhe, não leve grito, não seja abandonado. Você aprende que suas necessidades são perigosas e que as necessidades dos outros são urgentes. Então você some, não fisicamente, mas emocionalmente. Em vez de você, nasce um personagem, uma versão de você que funciona, que agrada, que não incomoda. Você vira o filho perfeito, o aluno exemplo, o cara que não dá trabalho, o amigo conselheiro, o que tá sempre de boa, aquele que nunca pede nada. E você veste essa máscara tão bem que até você esquece que é uma máscara. Só que lá dentro, dói. Tem uma parte tua que grita, mas ninguém escuta. Uma criança que nunca foi protegida perguntando, por que ninguém cuidou de mim? Aí você cresce. E isso vai para um nível mais complexo. Você pode virar o famoso hiperindependente, não preciso de ninguém. Eu resolvo tudo sozinho. Ajuda é fraqueza. Você recusa ajuda. Desconfia de carinho, ou nunca se sente realmente seguro no relacionamento. Você pode ficar meio anestesiado em momento feliz. O resto tá rindo, vibrando, e você tá lá, legal. Como se a alegria fosse um idioma que você não domina. Parece que você não sabe relaxar. Parece que sempre tem algo errado, algo a vigiar. Você pode travar para descansar, deita para dormir e a cabeça vira um motorzinho de culpa. Quando você não está produzindo, você se sente lixo. Porque desde criança você aprendeu que só tem valor quando está consertando alguém, ajudando alguém, segurando tudo. E o pior, às vezes você nem percebe que ainda está em modo sobrevivência. Quando o caos é normal desde cedo, o teu sistema nervoso passa a acreditar que isso é o padrão. Confusão vira casa. Problema vira rotina. Silêncio e paz parecem coisa errada. Então, quando tá tudo calmo, você estranha. Quando alguém te trata bem de forma constante, você desconfia. Quando não tem problema, você cria. Essa é a psicologia do moleque que teve que virar adulto cedo demais. Não é só triste infância, é um trauma complexo que muda a forma como você vê o mundo. E principalmente como você vê a si mesmo. E aí você deve estar pensando, mas por que uma criança faria isso? Por que eu fiz isso? Porque criança faz qualquer coisa
por vínculo. Criança prefere acreditar que ela é o problema do que acreditar que os pais não conseguem amar como deveriam. Não é escolha racional, é instinto. Na falta de segurança, ela sacrifica a autenticidade para não perder vínculo. Ela decide, sem saber que decidiu, eu topo sumir se isso mantiver todo mundo mais ou menos inteiro. Isso não é fraqueza. Isso é inteligência do corpo tentando te manter vivo. Só que tem uma tragédia aí. Aquilo que te salvou lá atrás te prende hoje. Você vira adulto, funcional, responsável, forte, com uma criança exausta dentro de você, puxando os fios. Você vira o cara que trabalha demais para se sentir digno. Ajuda todo mundo, mas odeia quando ninguém retribui. Fica em silêncio para não ser peso. Aceita sempre ouvir, mas nunca fala de si. Você vira um amigo terapeuta. Você é referência, consciência, porto seguro, mas quando você desliga o celular e fica sozinho no quarto, bate aquele vazio absurdo, um desejo escondido. Será que alguém um dia vai perceber que eu não estou tão bem assim? Que eu também queria deitar no colo de alguém e desabar? Esse desejo de que alguém venha, olhe para você e diga: pode desmoronar, eu te seguro. Isso é o grito do moleque que nunca teve colo. Não é o cara adulto birrento. É a criança que nunca foi criança. Só que a primeira etapa de cura não é arrumar tudo. É enxergar, porque enquanto você não encara o que aconteceu, você mesmo se gaslighta. Você se convence que não foi tão ruim assim. Tem gente que passou por coisa pior. Eu dei conta, tô aqui, virei forte, esse estou bem, muitas vezes é só mais uma máscara. E lá dentro você, sabe... Então, o que acontece com esse moleque quando ele cresce? Ele vira adulto que nunca se sente totalmente seguro. Nem quando tá tudo ok. Vira um namorado que não sabe lidar com carinho, desconfia de gentileza, tá sempre esperando a hora que vai dar ruim. Vira o cara que dá, mas trava na hora de receber. Ele pede desculpa por chorar. Ele não sabe o que fazer quando alguém diz: pode contar comigo. Ele se sente mais confortável resolvendo problema alheio do que sentando para olhar os próprios. Vira aquele cara que confunde cansaço com sucesso. Quanto mais destruído, mais ele pensa: tô indo bem, tô rendendo, tô sendo útil. Esse é o preço de ter crescido rápido demais. Se na sua infância você foi treinado para ser forte no lugar de ser cuidado, para ser quieto no lugar de verdadeiro, para consertar os outros no lugar de se aceitar quebrado, que tipo de adulto você herda? Você vira o cara que vive em apneia emocional, sempre prendendo o fôlego, sempre esperando permissão para, enfim, desmoronar. Mas deixa eu te dar uma verdade dura: ninguém vai bater na porta do teu quarto e resgatar o moleque que você enterrou. É você que vai ter que voltar lá atrás, pegar essa criança pela mão e dizer o que ninguém disse. Não era sua responsabilidade. Você não merecia aquilo. Você não precisava ser tão forte. Você era só uma criança. Esse é o começo do tal trabalho de sombra que a galera fala. Não é ficar fingindo que tá tudo bem. Não é enfiar frase motivacional em cima de buraco fundo. Não é se anestesiar com mais trampo, mais rolê, mais conteúdo. É virar de frente para as partes que você abandonou e falar: eu tô te vendo agora. Eu tô te ouvindo agora. Dessa vez eu não vou te deixar sozinho. Isso dói pra caralho, porque vai te obrigar a sentir uma tristeza que você nunca teve tempo de sentir. Vai te obrigar a olhar pra raiva que você aprendeu a engolir, pra carência que você aprendeu a rir, pro choro que você aprendeu a transformar em piada. Vai te fazer chorar por aniversários que ninguém ligou, por noites em que você acalmou o adulto quando alguém deveria ter te posto pra dormir. Vai te fazer sentir saudade de uma infância que você não teve. Mas essa dor não é sinal de fraqueza. É prova de que o gelo começou a derreter. E isso é bom, porque enquanto tudo ficou congelado, você sobreviveu. Agora que derrete, você começa a viver. Observa como esses padrões aparecem hoje, mais discretos. Você é o psicólogo do rolê, mas nunca fala de você. Você é o independente da família ou que não precisa de ninguém, mas no fundo morreria por sentir que alguém realmente se importa sem te pedir nada em troca. Você entra em relacionamento e vira gerente emocional da relação. Organiza tudo, pensa por dois, carrega o peso dos dois e depois não entende por que vive esgotado, ressentido. Você tem dificuldade em dizer não, porque dizer não
ainda te parece traição. Tudo isso não é jeito teu. São formas de lidar que você aprendeu num ambiente em que ser você mesmo não era seguro. A boa notícia é, se foi aprendido, pode ser reaprendido. Mas só quando você parar de idolatrar essa imagem de fortão que aguenta tudo e começar a honrar o lugar onde você realmente foi ferido, uma das coisas mais poderosas que você pode fazer é perguntar: o que eu precisava lá atrás que ninguém me deu? Talvez a resposta venha assim: eu precisava que alguém dissesse que não era culpa minha. Eu precisava que alguém perguntasse como eu estava. Eu precisava brincar sem me preocupar se estava tudo desabando. Eu precisava descansar sem culpa e aos poucos, menos bem aos poucos, você começa a oferecer isso para você mesmo adulto. Você começa a se permitir descansar um pouco mais. Começa a se permitir falar quando algo dói. Começa a se permitir não ser o forte o tempo todo, não para apagar o passado, mas para parar de repetir ele todo santo dia. É assim que você para de procurar pai na namorada. Para de procurar mãe nos amigos. Para de confundir ansiedade com intuição. É assim que você para de correr do moleque que você foi e começa a caminhar junto com o homem que você quer ser. Tem um cara da psicologia, o Jung, que dizia mais ou menos assim: não tem como acordar para a vida sem sentir dor. As pessoas fazem qualquer coisa para não encarar a própria alma, mas esse trabalho de sombra te obriga a encarar tudo. O que você tem vergonha, o que você esconde, o que você acha feio, o que você acha fraco. Porque cura não é virar outra pessoa, é lembrar quem você era antes do mundo te obrigar a interpretar outro papel. Então, se você é esse cara que cresceu rápido demais, guarda isso. A tua maturidade precoce nunca foi o problema. O problema é que você não tinha alternativa. Agora você tem... Hoje você pode escolher ser mais suave consigo mesmo. Pode escolher descansar sem se xingar. Pode escolher parar de gerenciar o humor de todo mundo e começar a cuidar do seu. Não vai acontecer da noite pro dia. Vai ter dia em que você vai sentir de novo com 8 anos. Assustado, frágil. E, por estranho que pareça, isso é bom. Porque é o sinal de que o moleque que você jogou num porão emocional tá voltando pra casa. Deixa ele voltar. Deixa ele chorar, deixa ele brincar, deixa ele existir. Você não tá quebrado. Você tá desmontando uma armadura que te serviu por décadas. Pela primeira vez, talvez, você não tá só sobrevivendo. Tá começando a crescer do jeito certo. Não pela pressão, não pelo medo, mas pela verdade. Você não teve infância, mas ainda tem futuro. E dessa vez, quem escreve a história é você.